Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. É muito bom mais uma vez voltar aqui junto contigo para continuar aqui a nossa reflexão diária da Palavra de Deus. Muito obrigado porque você está aí, não somente apreciando esse trabalho, mas fazendo valer a pena quando você o compartilha com seus amigos e familiares. Assim nós iremos pregar o Evangelho juntos. Continue assim fazendo. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se junte à nossa família, lição fácil, acionando aí as notificações, tá bom? Não se esqueça disso. E também não se esqueça de deixar o seu gostei caso você aprecie ou se eu não gostei, caso você não aprecie, tá bom? Vamos juntos a um resumo que nós estudamos. Você percebeu aqui que o apóstolo Paulo é bem claro sobre a importância da unidade da igreja? Ele trata dessa unidade ao longo da sua carta. Lógico, ele era o pastor da igreja de Éfeso, foi ele quem fundou, foi o pioneiro dessa igreja, o fundador dessa igreja, então ele escreve uma carta para que essa igreja seja forte, que essa igreja seja preparada como noiva. Lembra que ele falou? Como noiva adornada para o seu esposo, né? Então essa igreja precisava ter um testemunho eficaz para as pessoas que estavam ao redor da igreja, para a sociedade onde ela estava inserida. Para que isso acontecesse, a unidade é fundamental. E agora ele trata de algo essencial, porém desafiador, que é a unidade entre classes sociais diferentes e entre gerações diferentes. Falando dos pais para com os filhos, imagina, o pai tem uma cabeça é de outra época, os pais são de outra época, os filhos também são diferentes, já vivem em uma época mais moderna. Como harmonizar isso? Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, ou seja obediente, honrando. E aí ele toma o quinto mandamento, né? Honrar pai e mãe, como base da sua exortação, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É assim que o mandamento diz, para que te vá bem, ou seja, prospere. Esse foi o conselho do apóstolo para com os filhos. Porém, obedecei ao Senhor, aos seus pais no Senhor. Isso quer dizer o seguinte, que os pais não estão acima de Deus. Bom, se os pais lhe dão a ordem para desobedecer e para desonrar ao Senhor, essa ordem não deveria ser atendida de jeito nenhum, porque acima do nosso Pai está o nosso Senhor. E muitos precisam, com muito dor no coração, com muito cuidado, obedecer a Deus, mesmo que isso desagrade seus pais. Isso foi claro nos ensinamentos aqui do apóstolo Paulo. Aí depois ele fala dos pais, não irritem seus filhos, ou seja, considerem, respeitem os seus filhos, né? Porque são filhos de Deus, antes de serem filhos nossos, são filhos de Deus, não se esqueça disso. E a Ele devemos prestar contas para como nós estamos cuidando das nossas crianças, dos nossos filhos, né? Principalmente os menores. O apóstolo Paulo, ele faz eco ao próprio comportamento de Cristo para com as crianças, né? As crianças eram importantes. Jesus disse, não as impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E ele colocava essa criança no seu colo e as abençoava. Olha como que Jesus tratava com deferência, com importância as crianças. E assim nós, adultos, precisamos ter um olho especial, olhares especiais para essa nova geração, para as nossas meninas, nossos meninos. O nosso culto precisa ter ali uma participação ativa das crianças, para as crianças, um ministério das crianças, né? Em prol das crianças, para que elas se desenvolvam, para que elas cresçam no ambiente da igreja, amando, reverenciando ao nosso Criador. Então, para isso, ele dá também conselhos. Depois ele entra na questão, lembra? Da questão da escravatura. Que coisa terrível. Eu afirmo o que eu afirmei em todos os vídeos anteriores. Que coisa terrível é a escravidão. É uma mancha na história da humanidade. Seres humanos escravizando outros seres humanos. Isso nunca deveria existir, mas existiu. A história nos conta que realmente existiu. Na época de Paulo, ele enfrentou essa questão, não como um ativista, não como alguém que luta para abolir a escravidão, mas para levá-la em sujeição às ordens de Deus e levá-la em sujeição à própria vontade do Criador. Como que eles deveriam agir? Pronto. Os senhores deveriam considerar os seus escravos como servos de Cristo,
membros da mesma família, concidadão dos santos, de maneira que eles deveriam deixar as ameaças, a violência e praticar a bondade, a amabilidade que o próprio Senhor Jesus nos trata. Ele diz assim, Jesus é o padrão, nós precisamos seguir o padrão. Nós todos somos servos de Jesus, escravos de Jesus. Então, como que esse senhor de escravos nos trata? Nos trata com bondade, com misericórdia, com perdão, né, com carinho, e assim os senhores de escravos deveriam tratar os seus servos. E assim os servos deveriam também tratar os seus senhores, servindo ao seu senhor, não como a homens, mas como ao próprio Deus. Assim, imagina que ambiente saudável existiria em uma comunidade onde esses exemplos e esses conselhos fossem seguidos, né? Imagina, o senhor de escravo tratando com dignidade o seu escravo, considerando-o igual a si próprio, né? E considerando como membro da sua própria família. Assim como um pai, né? Um pai não cobra a obediência do filho, mas ama o filho. O pai não cobra a obediência do filho, mas protege o filho, né? Assim deveria ser a relação de um senhor de escravos para com os escravos, né? Isso serve também para o nosso relacionamento profissional de empregadores e empregados? Claro que serve, querido, claro que serve. Não é porque eu, empregador, tenho dinheiro, tenho condições econômicas, eu vou destratar aqueles que estão de uma maneira desprovida de recursos financeiros, diferente de mim que tenho recursos. Não, ele é semelhante a mim em tudo. Deus lá do céu não tem acepção de pessoas. Ele pode não ter o recurso que eu tenho. Ele pode não ter a educação formal que eu tenho. Mas ele é filho de Deus assim como eu sou. Ele é pecador? Eu também sou. Ele depende da graça de Cristo para ser salvo? Eu também dependo. Então não há diferença. Lá no céu, essa classe social, essas diferentes classes sociais estarão extintas para sempre. Todos nós estaremos diante de Deus assim como ele planejou, todos iguais. Perante Deus todos somos iguais. A lição dessa semana nos ensinou isso, nos ajudou a entender que Deus ama todos indistintamente. Rico, pobre, homem, mulher, criança, velhos, brancos, negros, não importa. Amam todos indistintamente. E se Deus ama todos dessa maneira, como que eu e você deveríamos também nos comportar? Não deveríamos fazer a mesma coisa? Amar as pessoas assim como elas são dentro da igreja? Pensa nisso. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre você e sobre a sua família. Vamos orar? Querido Pai, obrigado mais uma vez por estarmos na Tua presença e aprendermos esses valores extraordinários. Nos ajude a colocá-los em prática na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada, uma nova temática, uma nova semana se iniciará. E eu espero você ansiosamente para estarmos juntos mais uma vez. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você.